Olá pessoal, tudo bem? Mais um TaylorCast começando. Hoje a gente tem a presença do Silvano Silva, um profissional de muita experiência no meio rádio, o meio que a Taylor se envolve muito, acredita, se envolve em todos os planejamentos para os nossos clientes, e o meio que passa por muita transformação. O rádio que a gente conhece, hoje também é televisão, ele é um meio de informação, de entretenimento, de emoção. Então, quem gosta de rádio vai adorar esse papo aqui com o Silvano Silva, que é diretor, né, do grupo ND Notícias, né, de Santa Catarina, e também presidente da ACAERT, Associação de Emissoras de Rádio e TV de Santa Catarina. Então vai ser um papo muito legal. Silvano, obrigado pelo teu tempo nesse nosso TaylorCast de hoje. Obrigado a você, Leonardo. Um abraço a quem está assistindo a gente aí, através das tecnologias, né, que hoje facilitam a vida, a gente à distância aí, batendo um papo legal, conversando sobre paixão, que é o rádio, né? Eu sou um apaixonado por rádio, então foi na veia aí mesmo. Estou à tua disposição. Muito bom. Então vamos começar, Silvano. A gente sempre inicia o nosso papo aqui falando um pouco do personagem que está à frente da indústria. No caso, você. A minha curiosidade é o seguinte: como que um engenheiro químico foi parar no meio rádio? Olha, eu comecei cedo no rádio. Na realidade, eu comecei com 12 para 13 anos. A engenharia química foi, na realidade, uma tentativa de ingressar para a eletrônica, que é o que eu gostava. E fiz 3 anos de engenharia química, não veio a eletrônica, o rádio estava junto, caminhando junto, e aí eu enxerguei uma área de gestão no meio, né, e não mais a locução, não mais a produção, que foi o meu início, e aí sim segui carreira, né, e aí fui fazer outras áreas, o marketing depois, mas a engenharia química ficou só na lembrança daquelas fórmulas enormes ainda no quadro de antigamente, né, nos anos 80. Mas todo engenheiro vai muito bem nos negócios, né? Olha, que bom. A gente tem um pensamento cartesiano às vezes, né? Mas a criatividade, ela tá no rádio como em nenhum outro lugar, né? E eu comecei no rádio ouvindo na radiola que eu recém restaurei dos anos 70 do meu pai. Eu botava fone de ouvido e ouvia a Rádio Mundial do Rio de Janeiro. Uma rádio AM, né, sensacional, com som maravilhoso, uma locução e uma plástica inigualável para a época, grandes comunicadores, música de qualidade. Ali foi aquilo que mexeu comigo, né? E depois eu ouvi numa rádio em Balneário Camboriú, eu já mexendo com estúdio de gravação e tal, quando eu ouvi final do ano a rádio, uma mensagem que era uma mensagem de final de ano da emissora, e era uma conversa entre uma criança e um locutor. A criança, entrava uma música, uma trilha sonora, a criança falava: "Ei, aí a rádio?" O locutor: "É aqui mesmo." E aí começava a descrever os botões da rádio, os discos, como ele tocava, e aquilo ali era algo rápido, obviamente, de 1 minuto, imagino. Não consegui resgatar depois disso, infelizmente, mas era tão emocionante. Eu conseguia enxergar a rádio por dentro só em ouvir aquele áudio, né? E essa é a emoção do rádio, né? Grandes mensagens são transmitidas, né, exatamente quando se faz algo diferenciado para o rádio. E aquilo me fez procurar a emissora de rádio. Cheguei lá com 12 anos, quase 13. José Antônio Polo, programador e coordenador artístico, olhou para mim e disse: "O que você quer aqui?" Eu disse: "Eu quero trabalhar." E ele disse: "Não, mas não pode, você é muito jovem ainda e tal, precisa ter emancipação, né? Aqui vai ter que começar de madrugada para mostrar teu talento e tal." Semana seguinte eu estava lá com a emancipação, fui no juiz, levei meu pai, consegui a emancipação, e o Zé Antônio Polo ficou de queixo caído quando viu que eu realmente queria iniciar no rádio, e foi uma experiência maravilhosa. Estou até hoje, né, não mais no rádio em si, né, mas numa associação que tem 160 emissoras de rádio, então estou mais ligado do que nunca, né? Fiquei
vários anos no rádio, depois televisão, né? E tive a satisfação de, em Blumenau, iniciar a primeira emissora FM popular em Santa Catarina. Era um tabu na época, né? O rádio, eu fiz rádio AM, fiz programação, fiz um programa muito interessante chamado Signos do Sucesso, na rádio Nereu Ramos, uma rádio antiga de Blumenau, agora migrou para o FM, mas esse programa tinha 4 horas e era muito interessante, né? Um programa que interagia muito com o ouvinte. Mas eu ficava imaginando, né? Tinha uma rádio FM com música clássica e ninguém ouvia a rádio e tal. Eu disse, poxa, por que a televisão está tocando música sertaneja de qualidade? Na época, o Axé Music entrou forte também, música do Nordeste forte no Brasil inteiro. A televisão divulgava muito, o rádio AM tocava, entrou o pagode também. E o FM não tocava, era só FM jovem ou música clássica. E aí eu consegui, depois no grupo que eu passei a trabalhar, colocar a Rádio Menina em Balneário Camboriú. Eu falei para o proprietário, que era da área de construção civil, eu disse, quando tiver oportunidade, compre aquela emissora de Blumenau para a gente fazer uma rádio popular, que vai explodir. E ele um dia chegou, depois de uns 2 anos, se não me engano, já em Balneário Camboriú, ele chegou com um bonde de chaves e disse, olha, pode colocar a tua ideia lá em Blumenau, porque nós temos uma emissora de rádio em Blumenau. E foi uma explosão, foi um sucesso. Até hoje as principais emissoras são populares, né? E aí se quebrou um tabu, né? Isso, óbvio que não foi primeira no Brasil, já estava ocorrendo em São Paulo, no Rio Grande do Sul já estava ocorrendo também, mas Santa Catarina foi a primeira. Eu tive essa satisfação, essa honra de iniciar e quebrar esse tabu aqui no estado. Muito legal, que bela história, Silvano. E o mercado de Santa Catarina sempre foi um mercado promissor para o meio rádio. Você tem muitas rádios aí de relevância nacional até, mas conta um pouco do mercado de Santa Catarina para a gente aqui do meio rádio. O rádio sempre foi muito forte, né, em todo lugar. Santa Catarina não é diferente. O rádio que se faz no Oeste é um rádio espetacular, de grandes comunicadores, de grandes locutores, né? O rádio do litoral, mais leve, mais solto, mais praia, né? Mais divertido, né? O rádio mais informativo no Oeste também não deixa de ser divertido e ter a sua parte também, mas ele sempre teve um papel importantíssimo, né? Uma das primeiras rádios do Brasil foi em Blumenau, a PRC4, Rádio Clube de Blumenau, depois passou a se chamar Rádio Clube, né? Uma rádio que tem vários anos, ou seja, tem tradição o rádio de Santa Catarina, né? Fez muita gente para a televisão, muita gente do rádio está ainda na televisão. Recentemente, pouco tempo atrás, em Itajaí, trouxe um comunicador de rádio para a televisão, né? E eles, é uma união muito boa, né? Muito forte. Então, o Rádio de Santa Catarina sempre foi muito forte, sempre foi grande, né? Sempre foi reconhecido nos mercados de Rio e São Paulo, né? Principalmente porque o turismo traz muito paulista, muito gaúcho e muito mato-grossense, né? E aí, obviamente, que os grandes clientes têm interesse nas emissoras daqui, né, para atingir clientes nacionais. Hoje, um mercado espetacular que há pouco tempo atrás, né, estava maltratado, né? As redes sociais estavam gerando fake news contra o meio, tanto rádio quanto televisão. Isso foi 2018, e nós da associação aqui, na diretoria anterior do Marcelo Petrelli, que é o presidente do nosso grupo NDTV aqui, iniciou um trabalho que foi chamado Pense Grande, Pense Rádio, Pense TV, exatamente para quebrar, né, esse fake news que estava sendo criado e esse momento ruim que o rádio e a TV estavam vivendo. Mesmo tendo resultados expressivos, tendo números maravilhosos de audiência, de retorno aos clientes, né, as pessoas começavam a falar, o rádio vai acabar, a televisão está acabando, né, a internet veio e vai dominar. E nós iniciamos esse trabalho do Pense Grande, foi espetacular, porque a gente mostrou uma união, é um case no Brasil, né? O Pense Grande, Pense Rádio, Pense TV é um case brasileiro. Ele uniu os principais comunicadores, apresentadores, influenciadores, né, que a gente passou a chamar também,
de televisão e de rádio, né? Mas o grande impacto no vídeo foi o primeiro, porque as pessoas viram, puxa, os comunicadores das 4 emissoras juntos, e nós fizemos, foi um VT de 1 minuto, né? Que foi mostrar exatamente a força do rádio e da televisão em Santa Catarina, a união desse segmento, e mostrar a força que esse segmento tinha. Impactou realmente, impactou desde a população, a massa, o formador de opinião, muito, o cliente, muito mais ainda, né, que enxergou de forma diferente. As emissoras de rádio regionalmente se uniram e fizeram nas suas regiões com os comunicadores conhecidos, né? E aí veio a pandemia. E a pandemia virou uma chave espetacular nesses 2 meios, né? Colocou a credibilidade acima de 70%, né? Colocou num patamar de responsabilidade que nenhum outro veículo conseguiu fazer ou consegue. A internet, somente portais, redes sociais dos veículos de comunicação, né, que tem uma marca, que tem um nome, que tem um endereço, que tem uma tradição, é que conseguem fazer. Né? E o rádio e a TV aí foram protagonistas desse momento. Né? A gente até comenta aqui que, na hora da dúvida, o porto seguro das notícias verdadeiras são as empresas que têm credibilidade no jornalismo. As rádios, os jornais, as emissoras de TV, que onde você tem a segurança da informação. Né? E a segurança da informação num período, talvez a guerra da nossa geração, né? Você tem 53, eu tenho 41, mas é a guerra da nossa geração. A gente está vivendo a guerra da nossa geração com essa pandemia. É ali onde a gente tem a segurança das informações corretas, precisas, porque hoje você tem muitos canais, a informação chega de todos os lados, de uma mensagem pelo celular, até um post, então você precisa ter base de segurança, de credibilidade jornalística, né? E acredito que é o trabalho que vocês fizeram para fortalecer essa mensagem. E assim, fazer uma meia-culpa aqui, né, do nosso meio, que quando veio a internet, ele enxergou a internet como concorrente e não como aliado. E hoje o rádio, a associação está fazendo muito esse trabalho, e os radiodifusores também, né, despertaram, né, e estão virando verdadeiros digitais, né, utilizando exatamente suas marcas. Todo mundo quer ser rádio, né? Eu até acho que o Steve Jobs, quando fez lá o iPod, ele queria ter a rádio única dele, né? Exclusiva dele, né? Todo mundo quer fazer web rádio, né? Nos Estados Unidos, o satélite, quando saiu, era rádio via satélite. Na realidade, eram canais de áudio, né? Uhum. Que quando eu fui a primeira vez, até foi uma experiência interessante. Contei hoje para um radiodifusor aqui em Joinville, um senhor de 80 anos com uma história maravilhosa. Primeira vez que eu fui lá nos anos 90, aquela expectativa, né, de ouvir os vários canais, 150 canais, segmentos diferentes, todos arrumadinhos ali, coloquei lá no que eu gosto e tal, ouvindo um blues, e fiquei ouvindo, daqui um pouco aquilo ficou algo cansativo, sem graça. Eu dirigindo o carro durante 1 hora, não tinha nenhuma emoção, voltei para o rádio e aquela explosão, né? Comercial, promoção, diversão, a hora certa, informação de tempo, o comunicador alegre, aquilo para cima. Eu disse, não vai longe esse negócio. Infelizmente, né, ou felizmente para o nosso meio tem tudo que é de bom, né? Até no seu artigo ali no meio mensagem falando sobre o rádio no celular, que espetacular, né? Que flechada certeira do nosso ministro, né? O Fábio Faria, e ele não faria, né? Ele fez, né? Disse que é o melhor. É verdade, já acontece, no mundo inteiro já é assim, porque no Brasil eu tinha que consumir meu pacote de dados. Hoje mais do que uma pessoa na população tem quase 2 celulares, né? Tem mais celular do que gente hoje no Brasil. O celular é o nosso radinho de pilha, né? Claro. Faz tudo, por que não faz rádio também, né? Exatamente. O que você achou desse movimento, Silvano? Você que está na linha de frente aí das emissoras. Olha, esse movimento é muito bem-vindo, né? Nós participamos, inclusive, no dia, eu estava em Brasília, foi ano passado, mesmo durante a pandemia, alguns puderam ir até Brasília, foi a primeira reunião pós o fechamento total, e o ministro Fábio Faria fez esse pronunciamento na reunião da ABERT,
uma reivindicação que é antiga da radiodifusão, de todas as associações do Brasil, a BERT trabalhando muito bem em cima desse quesito, e o Fábio veio com essa premissa, disse, nós vamos fazer, né, o presidente quer, e nós vamos fazer isso acontecer. Tanto é que agora, recentemente foi publicado, e a gente está na iminência aí da regulamentação da Anatel, né? Isso vai até, no próprio artigo a gente cita ali que quem está em regiões mais remotas vai poder, que não tem às vezes acesso ao pacote de dados, à internet, vai poder ouvir seu rádio pelo celular, nas áreas mais remotas aí do país. Eu acho que é um movimento super positivo, e o rádio tem essa característica de chegar nas áreas mais remotas e nos grandes centros, claro, com toda a viabilidade digital que a gente tem, né? É interessante a gente falar por isso, como o digital. O digital no passado, ele tinha esse olhar como um concorrente, mas hoje em dia o digital é que nem energia elétrica, Silvano. Né? Todo mundo é digital, a TV é digital, o jornal é digital, o rádio é digital. Eu estava escutando um programa semana passada sobre publicidade e propaganda, e o programa é numa rádio, mas eu estava assistindo pelo YouTube, e depois, quando eu tive que sair do YouTube, eu continuei assistindo ele, ouvindo ele pelo celular. Assim. Então, a praticidade de você acompanhar o conteúdo hoje em qualquer device que você quiser, com vídeo ou com áudio, é uma revolução incrível. Você acha que isso está melhorando a percepção do meio, modernizando o meio, ajudando em faturamento, ajudando em audiência? Que análise que você faz? Sim, primeiro que o próprio cliente, né, o cliente achou há um tempo atrás, alguns anos atrás, de que o digital ia resolver a vida dele de forma com custo baixo, sem precisar do rádio, sem precisar da TV, sem precisar de qualquer outro tipo de mídia que ele estava acostumado a fazer. Né? E eu vi, inclusive, muitas agências migrando, agora somos somente digitais. Né? E tiveram que voltar atrás. Né? Hoje existe já uma percepção muito clara, né, do que é o digital, de como se trabalhar o digital, da importância dele, né, mas que ele sozinho ele não é resultado único para o cliente. O rádio ele continua sendo o principal, né, que é a credibilidade do comunicador. O digital ele está muito confuso, o digital ele é perigoso, o digital ele chega a ser, né, em algum momento para o cliente, se ele não souber trabalhar direito, né, ele pode ter invertidas gigantes, né, porque o digital as pessoas ainda não têm respeito, falam o que querem, criticam por criticar, né, e a credibilidade, quando tem um influenciador do rádio dizendo algo, aquilo é muito mais importante. Hoje as pessoas recebem muita informação, né, no WhatsApp, no Insta, no Face, qualquer rede social, e elas vão checar. Né, vão checar no site da rádio, vão checar na rede social da emissora, né, seja da rádio, seja da TV. Os grandes portais de Santa Catarina não são de terceiros, são dos grupos de emissoras, NSC e NDTV. Aliás, nosso portal da NDTV está líder aí nesse ano e fazendo um trabalho espetacular. Exatamente pela credibilidade que tem. Né? Quando você fala na televisão e chama para o portal, as pessoas vão lá e sabem que aquela informação está checada, ela está filtrada, ela tem gente que tem responsabilidade por trás daquela informação. E tem uma legislação por trás, porque são concessões públicas, né? Você tem toda uma linha editorial que você também tem que respeitar o teu ouvinte, o teu leitor, o teu telespectador. Sim, o que você fizer lá na rede social ou lá na internet vai refletir na tua marca, né? Claro. A marca que é a tua concessão, exatamente, que é aquilo que você preserva como importância e carinho, né? Com certeza. E aí, também, existem associações por trás, onde que você reúne, né, associações, a gente cita até quase como cooperativas, né? O modelo cooperativista hoje, que veio da Europa, mas no Brasil é um sucesso, no segmento financeiro, no segmento de produção agrícola. Mas associações também, como a CAERT, como a ABERT, são associações que dão também essa proteção para as emissoras. E, de novo, ela está dentro de um ecossistema que tem leis, tem legislação, tem pessoas que mostram a cara aí da CAERT,
é um movimento brilhante. A Caerte tem 40 anos. Conta um pouquinho da história da Caerte agora, vamos falar um pouco da associação, que acho que muita gente que está ouvindo a gente tem curiosidade de saber mais sobre a Caerte, de todas essas iniciativas inovadoras que vocês têm criado ao longo dessas 4 décadas. Bem, a Caerte é uma entidade de 40 anos, né? Ela foi criada em 22 de novembro de 1980. De lá para cá, ela teve assim um engajamento de vários profissionais, de vários presidentes, cada um fez um trabalho excepcional, tanto que a Caerte é hoje o que é em função dessa característica, né, de engajamento. Santa Catarina é diferenciada em todos os sentidos e não poderia ser no rádio, na TV e principalmente numa entidade de classe. Hoje nós temos 284 emissoras associadas, nós temos as emissoras de rádio comerciais educativas, emissoras de TV comerciais educativas, né? Ou seja, são todas as emissoras do segmento associadas a uma entidade. Isso é inédito numa associação no Brasil, acredito que não tenha outra associação que tenha 100% do segmento associado, né? Nós trabalhamos com várias regionais, a Caerte ela tem regional na Grande Florianópolis, no Sul, são vice-presidentes que atuam nessas regiões e interagem, né, e levando a mensagem da associação e também trazendo as demandas das regiões, né, a região Sul, a região do Vale do Itajaí, a região Norte, no Meio-Oeste, no Oeste, o Planalto Norte e no Planalto Serrano. E aí os diferenciais da associação, que é um exemplo no Brasil, nossa associação tem um trabalho para o associado e um trabalho para a sociedade catarinense, né? E eu diria até para o Brasil hoje, e eu já vou te explicar por quê. A rede de notícias, a Caerte, a RNA, foi há 14 anos atrás iniciada, com o objetivo de criar conteúdo jornalístico e fazer grandes coberturas para as emissoras de rádio. Diferentemente das TVs que estão em Florianópolis e que tem uma estrutura maior, as emissoras de rádio, principalmente do interior, têm essa dificuldade de estrutura e a Caerte criou uma estrutura para essas emissoras. Hoje nós geramos conteúdo, né, são mais de 160 emissoras que se conectam diariamente com a nossa RNR, a RNA, né, e aproveitam esse conteúdo espetacular que tem equipes em Florianópolis, principalmente gerando conteúdo da capital, né, e também em Brasília. E nós, recentemente, conseguimos um entendimento da nossa entidade, de toda a diretoria, né, e de toda a radiodifusão de Santa Catarina, mudamos o estatuto, né, nessa nossa gestão e conseguimos encabeçar para poder prestar um serviço para outros que não de Santa Catarina, né, e criamos a Rede de Notícias Regional, a RNR. Ela tem uma estrutura em Brasília, né, com o objetivo de fortalecer a mídia regional do país, Leonardo. Esse é um grande diferencial quando as pessoas ouvem isso que a gente fala, muita gente não acredita, como uma associação de Santa Catarina fazendo isso. Estamos gerando conteúdo a partir de Brasília, dos 3 poderes, né, sem o filtro dos grandes geradores de notícias, né, um filtro já que há 14 anos está comprovado que funciona com a nossa RNA e gerando conteúdo para o Brasil. São mais de 300 emissoras no Brasil que já utilizam, né, esse conteúdo da nossa RNR. Né, a gente enxergou essa necessidade, né, de levar para o rádio uma informação transparente, uma informação diferente daquela que nacionalmente já corre, e a gente vê a notícia, seja numa emissora de televisão nacional, seja num portal, a gente vê a mesma notícia muito igual, né? E nós vamos buscar sempre a informação de forma transparente, mas buscando mais informação, né? Ela é uma agência de notícia proprietária de vocês, então, da associação. Exatamente, mas com a visão de uma associação, com uma visão de uma entidade que trabalha com o rádio e com a televisão. Então, ela tem essa expertise, ela tem essa experiência e tem dado muito certo. Nós iniciamos esse trabalho esse ano, é um trabalho que a gente pretende dar continuidade e que tem sido realmente um sucesso, e cada dia se agregam mais emissoras nesse projeto.
E é uma equipe, uma curiosidade que eu tenho, uma equipe exclusiva da própria associação, ou são as emissoras de rádio da associação que deslocam alguns jornalistas? Não, é uma equipe exclusiva, paga pela associação, bancada pela associação para gerar esse conteúdo para Santa Catarina, obviamente, mas gratuitamente para o Brasil inteiro, porque são notícias nacionais de interesse de todos. Né? Para aquelas específicas de Santa Catarina, nós temos uma repórter em Brasília trabalhando as notícias específicas, mas a RNR tem uma estrutura exclusiva para gerar conteúdo dos 3 poderes para o Brasil. Isso é inédito, é um case também, né? E quando a gente fala para as pessoas fora, e as emissoras às vezes nem acreditam, né? Nós estamos fazendo esse contato uma a uma, conversando com as emissoras, mostrando, mas de graça, como assim? Né? E as emissoras da Caert entram num portal e baixam esse conteúdo que a agência de notícias de vocês produz? Sim, sim. As emissoras da Caet e as emissoras de qualquer outra associação no Brasil inteiro hoje têm essa possibilidade de baixar esse conteúdo, se cadastram com a gente, tem um site da RNR, né, e podem fazer contato com a nossa equipe, com o Guido, que fica em Florianópolis, que é o nosso diretor de conteúdo, coordena tanto a RNR quanto a RNA, que já tem tradição há 14 anos. O Pense Grande, um trabalho que a gente... Para as emissoras, Silvano, porque você tem equipe deslocada em pontos importantes para cobertura, é um custo para as emissoras. Imagina, emissoras pequenas não têm essa capacidade, não têm essa condição, aí ficam buscando informação que está na internet, buscando informação de terceiros, né? E a nossa informação está ali pronta, né? No dia a dia, a geração de conteúdo, pelo menos eles têm 3 ou 4 matérias diariamente de assuntos relevantes, né? Para que possam utilizar nas suas emissoras e atender lá na ponta, né? Com a visão regional. Não é com a visão nacional, sempre com a visão regional. E o nosso objetivo com isso foi fortalecer, né? Brasília enxergar que existe uma mídia regional forte, que existe o rádio, né? Uma quantidade de emissoras no Brasil que fazem a diferença para o país, né? Que não são só as grandes emissoras nacionais que fazem essa diferença. Aí nós temos alguns braços na nossa entidade, que é o braço comercial, que é a RCA, a Rede Comercial Caert. Ela é um modelo para o Brasil, ela aproximou emissoras dos mercados nacional com o catarinense, né? A RCA contratou agora vários profissionais para fazer checking, nós temos uma responsabilidade gigante, né? Nós tivemos nos últimos anos um trabalho que a gente fez com a ALESC, né? A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, fazendo um convênio, né, que dura já também 5 anos, estamos indo para o 6º ano, aliás, esse é o 6º ano, foi auditado por Tribunal de Contas já 11 vezes, né, Tribunal de Contas, Ministério Público, e é um trabalho excepcional que é feito nesse convênio, que foi copiado, inclusive, pelo governo do Estado, quando precisou. O governo do Estado precisou fazer publicidade. A comunicação, na realidade, não chega nem a ser a publicidade, a comunicação do Covid, né, e ela não tinha agência naquele momento, e ela utilizou do convênio e facilitou a vida. Convênio que é extremamente checado, extremamente feito assim, com todas as regras, né, e com as emissoras de rádio todas participando, obviamente, no estado de Santa Catarina. São cerca de 30 mil documentos hoje que passam pela entidade, pela RCA, e é um trabalho espetacular. Nós temos também nosso braço de engenharia, né, a engenharia que presta serviço para o radiodifusor, e o nosso braço jurídico também presta serviço não só para a entidade, mas também para o radiodifusor. Só para você ter uma ideia, nós devemos ter a migração de 100% das emissoras AM em Santa Catarina, também vai ser inédito no Brasil, né, porque nós fizemos um trabalho com a nossa engenharia, junto com a ABERT, né, e junto com o radiodifusor, que entendeu que a migração dele era importante para a faixa atual e não para a faixa estendida, né? Então 100% das emissoras vão migrar para a faixa atual, exatamente pelo entendimento da radiodifusão. Muitos aceitaram baixar um pouco a potência para que outros pudessem entrar, e assim a gente ter, né, e juntamente com o
entendimento também do MCTIC, né, o secretário Max, que nos recebeu em Brasília há pouco tempo e nos prometeu e se comprometeu a realmente fazer esse trabalho, aceitando e parabenizando a entidade por ter entregue esse trabalho para o MCTIC, e eles poderem dar continuidade e fazer 100% das emissoras migrarem para o FM em Santa Catarina. E isso deve acontecer ainda esse ano. Nós também temos um trabalho que a gente já faz há bastante tempo, e nessa gestão nós criamos assim uma força-tarefa, um trabalho diferenciado contra a ilegalidade das emissoras comunitárias, né? Muitas delas fazem corretamente o seu trabalho dentro da legislação, mas muitas, e uma quantidade muito grande no Brasil, e principalmente em Santa Catarina, né? Para se ter uma ideia, nós já temos mais de 100 processos de rádios funcionando ilegalmente, e a nossa engenharia agora, nós criamos um programa tanto para prestar serviço para o nosso radiodifusor, mas também para fiscalizar e mostrar as rádios ilegais que estão operando acima de potência, com área de cobertura. Nós estamos comprando um equipamento que vai fazer essa leitura, esse monitoramento do espectro de frequência e da modulação das emissoras. Esse é um trabalho que é da associação da CAERT, né, que o objetivo é ajudar o radiodifusor, né, dentro da legalidade. Se a gente defende dentro, não podemos deixar crescer fora da nossa entidade a ilegalidade, que é contra a radiodifusão, que paga seus impostos em dia, que faz a coisa certa. Nós temos vários, como eu falei, não é só o trabalho da entidade dentro, né, para o seu radiodifusor, para a sua associação, mas também para a sociedade catarinense. Nós criamos a campanha contra a fake news, nós promovemos já várias etapas da campanha Não Pague o Pato, Confie em Quem Apura o Fato, né? E é uma campanha que já trabalhou em prol de eleições, né? Quando fake news estavam dizendo que as urnas estavam gerando problema, que eram inseguras e tal, nós quebramos essa fake news em questão de dias, né? Com o trabalho dessa campanha, obviamente no conjunto das emissoras, as TVs, as rádios, ajudando e divulgando esse trabalho contra a fake news. E durante a pandemia foram mais de 100 posts checados, né, checando notícias sobre a doença, né, e quebrando a corrente de fake news que eventualmente aparecia. Então, um trabalho espetacular. Nós também temos as campanhas que a gente fez durante o ano da Covid, né? Esse ano passado que foi bastante duro, difícil para as emissoras, tiveram que se adaptar, tiveram que adaptar a programação, né? Foi um esforço enorme aí de se adaptar a esse momento, e nós também ajudamos, fizemos campanhas durante a pandemia. A CAERT esteve presente, gerou conteúdo, né? E gerou também campanhas nesse sentido. Nós transferimos. Olha, uma dúvida que eu tenho, nesse período da pandemia, aí, 2 anos quase, as rádios também elas têm um envolvimento com a comunidade, com as suas ações promocionais, né? Porque também é um veículo que vai para a rua, tem as suas ações ali promocionais. Isso impactou muito as rádios, era uma receita importante que vinha de shows, eventos, essa cobertura mais de campo, de ações promocionais. Esse foi o principal impacto, eu diria. Que no primeiro momento nós tivemos aquele impacto da freada dos clientes, né? Suspenderam ou prorrogaram valores ou diminuíram valores, mas logo em seguida já teve uma retomada. Né? Os clientes também tiveram necessidade de se manterem no ar para não perder a sua marca, não deixar a sua marca apagar, enfim, né? E também dar atenção naquele momento para os seus clientes. Então eles voltaram, mas essa parte é a que mais afetou e ainda afeta o radiodifusor, principalmente o interior, com grandes shows, grandes eventos, né, que não puderam ser feitos. Alguns, com criatividade, têm feito alguns eventos no formato drive-thru, mas em termos de faturamento, aquela participação na portaria do show, do baile, que isso acontecia muito no interior, isso realmente nesse momento não acontece, isso é uma pena. Eu queria só falar de um outro projeto que a CAERT tem, que ela é um projeto que não para, né? Ele é um movimento que pode acontecer geração após geração,
que é o movimento Jeito Catarinense. O Jeito Catarinense, ele ensina a criança o jeito certo de fazer as coisas, né? É educação pura, mas de uma forma bacana, uma forma bonita. E a gente foi para as escolas com um cartãozinho verde e vermelho, né? E o cartão vermelho era para quem não estava no jeito catarinense, o cartão verde para quem fazia correto, né? E a gente tem exemplos assim, vou te dar um único exemplo que é muito bacana, e aconteceu aqui em Joinville, nós fizemos até uma matéria pela TV. A merenda escolar era servida e muitas crianças colocavam no prato e deixavam e tal, e eles faziam a pesagem, né, a medição do que sobrava. Quantos quilos foi hoje, quantos quilos amanhã e tal. Com a implantação do nosso jeito catarinense, as próprias crianças davam cartão vermelho para aquela que deixava comida no prato, né? E eles conseguiram zerar o desperdício de merenda escolar nessa escola. Então, assim, um dos exemplos maravilhosos, a gente tem outros, né? E o próprio jeito catarinense, quando nós tivemos a volta às aulas, nós fizemos um vídeo exclusivo falando sobre o uso da máscara, a necessidade do álcool gel, colocamos cartazes em todas as escolas, ou seja, um papel que seria, né, do governo, da Secretaria de Educação, a radiodifusão está ali presente, né, fazendo a diferença na vida do catarinense, na vida da sociedade onde ela vive. Então, a gente devolvendo um pouco daquilo que a gente recebe também. Hoje a associação ela tem receita em função da sua rede comercial, né? E isso tanto você pode devolver para o radiodifusor quanto para a sociedade, o que é muito bacana, né? Muito legal, nossa, que ação bonita. Em Santa Catarina é um recorte do Brasil que dá certo, né? Porque ela tem uma geografia linda, que ela é pequena, ela tem um litoral maravilhoso, um dos mais bonitos do Brasil. Ela tem a serra, numa hora está um sol de 40 graus, daqui a pouco está nevando ali em São Joaquim, tem Chapecó com a riqueza, tem a indústria de Joinville, né? Então tem o porto. Então, assim, é um estado realmente, quando você olha, você fala, meu Deus, como que pode dar tão certo, né? E realmente essas boas iniciativas têm que ser exportadas para os outros estados e para o Brasil todo. Eu acho que essa vontade de fazer, né, a vontade que o catarinense tem por várias dificuldades que passou, as etnias que aqui estão, né, tem muitas histórias. Isso transformou o catarinense num povo que gosta de fazer, né? É um exemplo do nosso povo paranaense também, você, né, do nosso grande estado do Paraná. Mas Santa Catarina tem alguns diferenciais que fazem exemplo realmente, e a gente tem muito orgulho disso. Não, é impressionante. E, Silvano, sobre a RCA, essa área comercial da associação, isso é um movimento muito interessante, muito acertado. Mas conta um pouquinho mais, por exemplo, a gente tem muita gente que acompanha aqui o nosso Taylorcast, profissionais de mídia de São Paulo, que estão trabalhando lá em planos de rádio. Se eu quiser fazer um plano de rádio, pensando em Santa Catarina, e muitas vezes eu tenho dificuldades para encontrar as principais emissoras, como que a CAERT pode dar esse suporte para algumas agências, para empresas, para clientes que querem pensar a Santa Catarina como seu mercado para determinada campanha regional aí na praça? Olha, a CAERT ela tem uma diretoria, que é a Lisa. Lisa é uma pessoa super bem relacionada no mercado do Brasil, agências, governo, enfim, ela faz esse trabalho junto com a equipe dela, né? Hoje a maior parte da equipe da CAERT é da RCA, é a equipe da Lisa. Nós estamos com 34 funcionários hoje, é uma estrutura razoável, né, para uma entidade, e a maior parte é da Lisa. Recentemente agora trouxe mais 4 pessoas, nós estamos num mês aí de bastante movimentação, e como a CAERT faz uma entrega, né, eu acho que esse é o mais interessante da CAERT, de fazer a entrega de forma correta e checada do início ao fim, né, de entregar a informação, a devolutiva para o nosso cliente ou para o governo, que quer que seja, checada, né. Isso é importante, documentalmente 100%. Né? A experiência de trabalhar com o governo nos deu uma expertise assim... levar isso para o campo privado.
de levar para o privado, exatamente, né? E de exigir do radiodifusor, né, lisura 100%. Isso foi sempre um problema da rádio, porque o monitoramento e a checagem era algo que vinha da rádio, você às vezes tinha que acreditar naquele PDF que chegava, mas você ficava meio assim, aí você não escutava muito bem a campanha. Agora você amarrar toda essa cadeia, uma checagem garantida, conforme o governo federal cobre, os governos estaduais também, levando isso para a iniciativa privada, te dá a segurança de planejar o meio. Para você ter uma ideia, hoje 100% das emissoras de Santa Catarina, né, tem software de gestão da emissora, né, sendo a exibição controlada por software, coisa que há muito pouco tempo atrás não existia, ainda tinha manual, tinha emissora que fazia manual, emissora do interior, né, com dificuldade e tal, não investia, e a Caert fez a exigência para ser parte do convênio, ela teve que ter, né, essa questão resolvida, né. Nós, inclusive, estamos avançando com tecnologia de checagem à distância também, né? Hoje nós contratamos terceiros para fazer monitoramento, mas a Caert deve ter próprio sistema de checagem para que não que ela responda pelo radiodifusor, porque isso é uma prerrogativa dele, ele tem que assinar, né, o seu documento e ser responsável por isso, mas a Caert fazer a rechecagem daquela informação que veio. Isso que a gente estava falando no início do papo aí sobre o digital está na rádio nisso também, né? Na operação, né? Na velocidade da operação. Hoje você consegue saber quase em real time se o spot está veiculando no dia, na hora e no minuto que você realmente comprou. Então isso aí é um movimento muito, muito assertivo aí da entidade. E de novo, destacando, a gente aqui como Taylor Media é cliente, compra, planeja, utiliza a Caert, tem dado super certo. Então, para quem pretende olhar para Santa Catarina como um polo para distribuição de campanhas publicitárias no meio rádio, a Caert é um parceiro fora de série nesse sentido, e acho que talvez comercialmente seja a única associação, uma das poucas no Brasil, que tem esse braço comercial, né? É a única associação que tem na estrutura que nós temos hoje, né? O Paraná está se movimentando em também ter um braço comercial, ainda pequeno, mas também segue o exemplo de Santa Catarina, né? Mas é uma associação muito pujante, mas assim, no Brasil as associações têm muito receio, têm muito medo, né? E realmente é difícil você estar à frente de uma associação e tem que se dedicar, né? Para mim é mais uma empresa, a dedicação é metade do meu dia dedicado à entidade, porque é o tempo todo demanda, o tempo todo aprovação, informação, campanha, né? Estamos agora desenvolvendo uma campanha em prol das reformas do país, né? Nós precisamos de reforma, o país precisa de reforma, a radiodifusão tem que fazer a sua parte, e aí a gente une todo mundo veiculando o VT, dizendo a Caert e as suas associadas querem mudanças, querem reformas, né? E isso dá um peso, isso dá inclusive, né, uma responsabilidade maior para os nossos deputados, senadores que vão votar e não serem influenciados, né, negativamente, digamos assim, né, que possam fazer com tranquilidade as reformas devidas que o país precisa. Isso é a responsabilidade social que a entidade tem, né, e que graças ao radiodifusor que entende isso também, veicula, dá os seus espaços generosos, né, não só rádio quanto televisão, para que isso aconteça. Eu sempre comento assim, quando você tem, e dou o exemplo, né, das 5 principais emissoras de televisão, ou as 5 do estado que geram conteúdo aqui estadual, quando eles sentam mensalmente na mesma mesa, né, e discutem assuntos de interesse, né, da sociedade, isso tem um diferencial gigante, isso raramente acontece no país, né? É verdade. E até para as rádios ali menores que participam de uma entidade, de uma associação como a Caert, esse viés comercial são novas linhas de receita que estão compondo a rádio. Então ele não fica mais refém somente daquele fundo de comércio super regionalizado que ele tem da cidade, são novas linhas de receita que chegam muitas vezes estaduais, nacionais, que compõem também. Então a associação vem para, além de fortalecer o meio, de fazer todo esse trabalho que vocês fazem mais institucional, também tem um trabalho de ampliar a linha de receita
de todas as emissoras participantes, né, Silvio? É verdade, eu acho que o Radiodifusor é bem satisfeito aqui em Santa Catarina. Muito bom. A Lisa é a ídola do povo aí. Que legal. Giovanni, vamos falar um pouco agora como que você está vendo esse futuro da rádio, né? Porque a gente hoje tem uma fragmentação da mídia, tem vários meios aí ganhando participação em share publicitário, alguns meios perdendo participação. A mídia, a gente conversa muito aqui na Taylor Media sobre comportamento das pessoas, e mídia é comportamento. Então, se vem uma pandemia, as pessoas ficam presas em casa, quais meios que vão ter maior destaque nisso? Os meios que passam informação, mas isso pode gerar até uma infodemia. Como que você vê o futuro do rádio, olhando todas as possibilidades e tudo que ele já evoluiu e todas as vidas, né? O rádio, a gente fala aqui que o rádio é a mídia de sempre. Você pensa um pouco assim? Óbvio que a gente não tem bola de cristal, mas a gente fica sempre avaliando tendências, né? E olha para o rádio com um carinho diferente, né? Eu acredito que, como tudo tem no mundo, né, tem aquela curva, né, que sobe, desce, moda que vai e que volta, né? O vintage agora está em moda de novo, enfim, a vida é feita de ciclos, né? E o rádio também tem ciclos, né? Ele já teve grandes ciclos. Eu acredito muito, né? Até porque a gente vê que a forma de entrega, ela pulverizou, né? Você entrega rádio hoje por várias formas, por vários canais, não só pela sua antena, né? O radiodifusor, por exemplo, que pensa que o futuro dele está numa antena nova, num estúdio novo e num transmissor novo, está equivocado, porque isso é básico, né? Isso é parte dele, sempre foi o principal, mas hoje, né, não é o todo. Uma boa transmissão por streaming, um podcast com os conteúdos dele disponíveis, né? A emissora tem um portal com as notícias que ele dá na emissora, ele dá no portal também, e às vezes até junto, né? O comunicador está jogando ali, já está lendo, já está interagindo. Muitos já estão fazendo isso, muitas emissoras de rádio colocando vídeo também, né? E eu acho que, primeiro, que o conteúdo tem sido o grande diferencial de quem faz comunicação, né? O conteúdo tem sido o grande fator da credibilidade do nosso meio, né? E eu acredito muito na volta dos grandes comunicadores, né? O rádio, e eram os comunicadores que na época eram de AM, né? Porque o FM veio com a modinha de ser jovem, de falar rápido e rodar a música e ser musical, né? E eu acho que o ciclo do ser musical, ele começa a mudar, né? Ele começa a pedir de novo aquele companheiro que fala algo, que tem um conteúdo, que diz diferente, que não seja só aquele comunicador da hora certa, do oi, eu estou aqui, sou fulano, né? O tempo tá bom e a música é tal. Não, ele quer saber, a pessoa que está ouvindo quer saber mais daquele artista que está tocando, né? E ele quer um oi diferente, né? Ele quer um oi do Eli Correia, né? Ele quer as contações de história lá do Afanásio Jajade, do Gil Gomes, né? Eu acredito muito que a volta desses grandes comunicadores transforma o rádio, né, no futuro. O ser humano ele é eternamente carente, né? Carente de outro ser humano dizendo algo. O robô não consegue isso, né? E o que você comentou, Silvana, também penso assim, porque a forma de você ouvir música hoje mudou muito. Tudo bem que no rádio 83% das pessoas ouvem rádio em movimento, é gostoso você dirigir e ouvir música, mas essa volta dos grandes comunicadores, você tem hoje o Spotify, você tem vários players de música hoje, você seleciona a tua playlist, a música ela caminhou de uma outra forma. Mas o espaço que as rádios têm, que esses comunicadores têm de conversar com a população, vale a gente lembrar a comoção que foi o falecimento do Boechat, né? Então, quando o Boechat morreu, até o Milton Neves falou um negócio que fez muito sentido, parecia que o Ayrton Senna tinha morrido, era uma comoção que ninguém acredita, porque era aquele cara que falava com você, sabe, aquele cara próximo, que dizia o que você pensava, mesmo você discordando com algumas ideias dele, que eram difíceis, você concordava quase com a maioria das ideias dele,
Foi um cara que falou, cara, quem que vai falar por mim as coisas que eu quero falar, sabe? E o jornalismo tem um pouco isso, né? Dar voz para as pessoas que não têm. Então, esses comunicadores, realmente, eles podem... Eu acho que tem um espaço muito, muito interessante para eles. E falta a gente despertar isso, né? Nós tivemos aprovado agora uma lei que coloca a Semana do Rádio no calendário oficial do Estado. Né? E a propósito dessa lei que a gente buscou, obviamente com o interesse de que o rádio seja destaque nessa semana, a CAERT vai fazer uma série de trabalhos. E um deles que a gente quer fazer é levar o rádio para as escolas. Criar cabines nas escolas, né? Colocar os alunos a interagirem. Óbvio que aí não é só um microfone e a emissora de rádio, é um podcast que ela vai gravar, é um Insta que ela vai interagir, mas que é do rádio, né? Enfim, nós queremos criar um movimento nesse sentido para que a gente consiga despertar novamente aquilo que a gente sentia lá atrás ouvindo rádio, né? Que eu sentia lá quando botava um fone de ouvido à noite e ouvia a Rádio Mundial e vibrava com aquela comunicação, com aquela plástica maravilhosa, né? Nós queremos fazer isso, queremos colocar nas crianças essa emoção, né? E se a gente conseguir de 1.000 alunos que tem esse frio na barriga, né? Essa vibração aí que vá sentir esse gosto pelo rádio, daqui a pouco se transformar num grande comunicador, já terá valido a pena. Então é um trabalho que a gente tem para esse ano aí na Semana do Rádio. Esses movimentos para a nova geração que nasce com o celular na mão, eu acho que é bem válido formar já esse hábito de consumo de mídia do meio, que pode ser ouvindo pelo celular, pode ser assistindo até, assistindo rádio, né? Não ouvindo só, mas assistindo rádio, tudo isso, esse trabalho de semear a nova geração é bem positivo. Puxa, Silvano, muito obrigado pelo papo, acho que foi uma aula que você deu aí do meio rádio, você contou toda a história de sucesso e desenvolvimento da CAERT, uma associação super respeitada que congrega as principais emissoras de rádio de Santa Catarina, e logo no início do nosso papo você estava falando um pouco da força de rádio. Vou contar uma história bem rapidinha, não sei se você conhece, um jornalista aqui famoso do Paraná, do meio rádio também, ele contou uma vez, o Jamil Júnior, que ele ia para Guaratuba todo sábado, passava o final de semana lá, e ele tinha uma feira no sábado de manhã ali na praça de Guaratuba, cidade até próxima aí de Santa Catarina, né, do litoral paranaense, e tinha um senhor que vendia umas pedras, vendia ali algumas coisas artesanais, e ele tinha um discurso político bem acirrado, assim, mas ele não tinha, parece que nem um dente na boca. Era um senhor super simples. E ele tinha um discurso político forte, falava com firmeza, mas tinha sentido as coisas que ele falava. E um dia esse jornalista foi falar com ele, depois de muito tempo que via esse senhor ali, às vezes fazendo alguns comentários políticos, e perguntou, eu fico curioso aqui que o senhor tem uma informação política aí, algumas opiniões bem fortes, onde que o senhor lê, onde que o senhor busca informação? Ele falou assim, eu não sei ler. Toda a informação que eu tenho é através do rádio, porque eu tenho um radinho de pilha, que eu moro numa ilha aqui para frente de Guaratuba, e eu escuto tudo pelo rádio de pilha. Isso aí, quando eu tinha, sei lá, 15 anos de idade, isso nunca saiu da minha cabeça, essa história do poder da formação do rádio. Então, para quem não sabe ler, consegue ter opinião, consegue ter visão. Então, acho que esse é o brilho do meio aí que você defende e é tão apaixonado, Silvano. Maravilhoso. Contar rapidamente uma experiência que eu tive lá quando eu tinha meus 19 anos e fazia os Signos do Sucesso lá em Blumenau, né? Uma rádio AM, uma rádio muito popular, e várias vezes eu recebi telefonemas. Na época o locutor ouvia muito, né, o seu ouvinte pedindo música, falando, querendo conversar, pessoas que desesperadas, né? Querendo inclusive tirar a própria vida, e a gente na hora pedia para ela ouvir o rádio, fica ligada comigo mais 10 minutos, e aí você ia para o ar, pegava lá uma mensagem do Roberto Carlos, um disco de vinil, né? Passava aquela mensagem, a minha amiga assim assado e tal, e rodava aquela música, a pessoa revivia, né? E depois ligava emocionada, eu sou outra pessoa, mudei, né? Enxerguei. Então, tem esse papel, essa força, essa coisa maravilhosa de emocionar, né? Isso é demais. Eu queria
te enviar aí, vou te enviar o nosso livro dos 40 anos. Nós fizemos um livro, A Memória de Quem Viveu a História. Esse livro está disponível para download também no nosso site da Acaerte, acaerte.com.br. Mas eu vou autografar esse daqui com todo carinho e mandar para você aí, né, marcando esse nosso momento. E ele conta histórias de quem viveu a história. São fatos que aconteceram nesses 40 anos da entidade, em Santa Catarina, né? E o autor, o Carlos Stegman, ele entrevistou quem fez parte daquela história, quem contou aquela história, seja o repórter de rádio, seja o apresentador de TV, enfim, quem participou, e ele conta a história no livro pelos bastidores. Então é muito interessante, é divertido, é fácil de ler, é gostoso. Então você vai ter aí a história de pelo menos parte da história de Santa Catarina nos últimos 40 anos, né, contado dos bastidores de quem viveu essa história. Isso é parte das nossas comemorações, não tivemos. A gente queria fazer um grande congresso ano passado, a pandemia nos tirou. Exatamente isso, eu ia perguntar exatamente isso para a gente terminar. Eu sei que sempre tem os congressos, né? Não sei se é todo ano, de 2 em 2 anos. 2 em 2. Congressos nacionais da ABERT, mas o congresso da Acaerte, de 2 em 2 anos. Sim. Ia acontecer esse ano, vocês prorrogaram para abril de 2022 agora. Ele aconteceria ano passado, tá, né? E esse ano também a gente ficou na dúvida de fazer, ainda seria muito difícil, né? Então, para deixar uma marca pronta, final de abril do ano que vem, a gente está vendo a data, porque tem a NAB, que é uma feira mundial nos Estados Unidos, que vai acontecer em abril do ano que vem. Então, o nosso congresso deve ser anunciado aí ou para final de abril ou para início de maio do ano que vem, né, com a nossa comenda da Acaerte, que a gente regulamentou esse ano, inclusive, com o nosso prêmio Acaerte, que também nos congressos a gente premia a radiodifusão catarinense, seja profissionais, sejam agências, né, criações por meio rádio e televisão. Nosso congresso vai sair, se Deus quiser, ano que vem, sem pandemia. Muito interessantes, né? Então, conteúdo super rico para falar sobre comunicação, sobre publicidade, sobre economia. Eu acho que esses movimentos que várias associações fazem congressos muito bons, né? A ABERT, claro, tem isso nacionalmente também, mas a ERP faz, a Acaerte faz. Em abril de 2022, com certeza eu quero estar com vocês aí para prestigiar o congresso também e beber desse conteúdo aí do mercado de vocês. Que maravilha, será uma honra recebê-lo aqui em Santa Catarina, aí na nossa Acaerte. O local vai ser o Centro-Sul, já está definido, né? O Centro-Sul que vai receber esse grande evento. Estamos ávidos, né? Fizemos semana passada a primeira reunião de diretoria híbrida, e a maioria foi presencial, com todos os cuidados, obviamente. Mas acompanhei pelas redes sociais. As pessoas estão precisando, né? Precisando conversar. Silvano, eu quero agradecer primeiro a tua gentileza de participar do Telecast. Imagina. Quero dar 3 parabéns. Quero dar parabéns pela tua história no meio rádio, uma história que você vê que tem entrega, que tem emoção, que tem paixão por todo esse tempo. Parabéns pela Acaerte, né, por tudo que vocês construíram aí em termos institucionais e comerciais, todos os movimentos. E parabéns por Santa Catarina. Eu acho que vocês fazem um trabalho. Acho que a Acaerte dá certo porque é em Santa Catarina, e Santa Catarina também deve muito à Acaerte aí, pelo todo o trabalho em rádio e TV que vocês fazem de uma forma muito brilhante, muito carinho e emoção aí pelo meio. Legal, obrigado, e parabéns a você também, que é um apaixonado por rádio, trabalha com esse meio, faz um trabalho de excelência aí com a Taylor, né, e a gente também fica muito feliz, nosso parceiro na Acaerte também. Estamos sempre à disposição e nunca esqueça, pense grande, pense rádio, pense TV. Maravilha. Obrigado, Silvano.